Aqui no estúdio nós temos também o analista de política, Caio Junqueira. Caio, boa noite. Como é que essas imagens e, claro, a delação em si, o conteúdo dessas imagens, como isso está repercutindo no meio político? Bom, vamos lá, Márcio. Como tudo que gira em torno desse assunto tem uma certa divisão, né? Por um certo lado, vamos dizer assim, políticos mais à esquerda, políticos mais alinhados ao Palácio do Planalto, eles enxergam ali como uma corroboração de tudo que se imaginava da participação do ex-presidente Jair Bolsonaro em toda a trama golpista, né? Claro que as imagens acabam reforçando e dando esse viés de mais força à ideia, força central da denúncia da PGR contra o Bolsonaro, de que sim, Bolsonaro foi o líder dessa organização criminosa. Mas, Márcio, por outro lado, as imagens, quando nós conversamos com políticos à direita, centro-direita, eles avaliam que, de certo modo, o Mauro Cid foi coagido, né? De certo modo, o Mauro Cid, tudo o que ele delatou, ele foi forçado a delatar, até o tempo que ele ficou preso até delatar, enfim. Tentam construir essa versão, essa narrativa, esse olhar dos fatos de uma maneira de que ele delatou sob intensa coação. E logo, tanto a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre isso, a forma como a própria defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pretende também levar à anulação dessa delação, que é um tema recorrente, né? Lá atrás também, antes mesmo de ter o Dr. Celso Vilardi, que foi o novo advogado, que veio para reforçar o time de defesa, já tinha essa ideia de pedir a delação, mas agora também isso acaba sendo reforçado. Então depende muito do espectro político e do campo político, de que lado você está nesse jogo para entender a repercussão das imagens no meio político. É que, em tese, uma delação só deveria valer se fosse comprovada. Tudo que Cid falou nessas gravações, nesses depoimentos, nessas delações, já foi comprovado? Márcio, a denúncia da Procuradoria-Geral da República, o grande valor dela é construir uma história com começo, meio e fim. Uma história amarrada, bem contada e colocando, claro, o maior beneficiário de toda essa operação política, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro, como um elemento central dela, né? Agora, você pode olhar sob essa ótica também. Na minha percepção, é uma denúncia tecnicamente muito bem elaborada, sim, né? Mas você, em diversos momentos ali, por exemplo, vamos pegar uma das provas-chave, né? A reunião do Bolsonaro com os comandantes. Você tem uma reunião de 4. Você tem 2 negando e 2 afirmando que aconteceu, porque só tinha 4 ali dentro, né? Então, o comandante da Marinha, ou então o comandante Almir Garnier, e o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro dizendo que o PGR relata ali não aconteceu. E você tem os outros 2 comandantes dizendo que sim, aconteceu. E aí você não tem, obviamente, uma gravação da reunião, você tem 2 contra 2. Mas ali entra como uma prova testemunhal, que no direito penal é uma prova a ser considerada, porque você tem 2 pessoas do porte de comandantes de força e, portanto, com autoridade, dizendo que aquilo de fato aconteceu. E eu imagino que também vem o cruzamento de outras informações, outras conversas que corroboram falas que teria havido a reunião, nesse caso. Sim, Márcio. E veja, o próprio silêncio que o Mauro Cid coloca em diversos momentos, que ele deixou correr, o Bolsonaro deixou correr. É muito difícil a gente imaginar que o presidente Jair Bolsonaro não sabia o que estava acontecendo, né? As reuniões do vice-presidente, o Braga Neto lá no Palácio da Alvorada, o Braga Neto na porta da Alvorada dizendo que aguardem, esperem mais um pouco. Poxa, as mensagens, é claro que não tem ali uma digital cravada do Bolsonaro, mas o Bolsonaro era o maior beneficiado, né? Se tivesse o golpe. Claro. O Bolsonaro era o presidente da República na época, era o ajudante de ordens dele, que era a sombra do presidente. Ou seja, né, você tem elementos ali nessa história muito bem construída pelo Dr. Paulo Gonet. Muito obrigado, Caio Junqueira, que volta nessa edição do CNN Prime Time.